Bom, queria agradecer primeiramente ao Sidney por ter aceitado o nosso convite para fazer essa live. Quero agradecer aí a presença de todos que estiverem assistindo a gente. E a ideia é de nós trazermos aí um pouco de conteúdo do que vem a ser alguns produtos da Emília-Romanha, nesse caso, com a especialidade do Sidney sobre o presunto de Parma. Então, a gente vai falar um pouco a respeito de diversas coisas, desde a história, a arte da charcutaria, que também já vieram falar para mim, mas o Sidney também vai entrar para falar a respeito de corte. Então, por isso também vai ser falado tanto de um quanto do outro. Me apresentar, que eu acho que eu não pulei essa parte, mas eu sou Eduardo Morelli, sou parte do Círculo Emília-Romanha, faço parte da diretoria, também vai ter uma renovação agora da consulta dell'Emiliano Romagnoli nel Mondo, do qual eu fiz parte durante alguns anos, e agora eu queria passar um pouquinho a bola para o Sidney, para que ele possa falar a respeito desse produto que é tão... O que eu posso Consagrado. dizer? Consagrado, saboroso, tudo mais que a gente puder falar, que traz todo aroma, perfume, etc., paladar, aquilo que quem ainda não experimentou tem que provar, né? Sidney, então, se você puder falar um pouquinho para a gente a respeito da origem do presunto de Parma, a gente vai fazendo um bate-bola, e aí se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu peço para que possa escrever aqui, e aí a gente vai entrando aí no assunto. Tá joia? A história do presunto de Parma, ela remete a muito... Quando a gente fala de história e Itália, são coisas sempre milenares, né? Então, a história do presunto tem 2000 anos, né? Isso remete ao século II antes de Cristo, que são os primeiros registros do conhecimento do presunto. E os primeiros registros de que uma receita, né, da forma de se produzir, os cuidados com o presunto na região de Parma, remete ao ano 1000 após Cristo. E são registros da época do forte de Beccai, né, como se fosse o consórcio que nós temos hoje, mas uma reunião de açougueiros fizeram uma certa receita, né, para que se cuidar a cura desses presuntos, dessas pernas, 1000 anos atrás. Ou seja, os primeiros registros de 2200 anos, e depois, 1000 anos depois, e hoje, na atualidade, né, foi formado um consórcio que cuida desses presuntos. Esse consórcio é de 1967, é o consórcio do presunto de Parma. Eu ia aproveitar e ia fazer justamente essa pergunta, porque tanto se fala a respeito de consórcio, mas a gente queria saber, esses consórcios, eles servem para quê? O que são esses consórcios? Eles servem para o produtor ou eles servem para o consumidor? Ou para os dois? Como é que funciona? Para ambos, Edu. O consórcio é uma reunião de produtores da região de Parma. Esses produtores se reuniram na época, em 1967, para regulamentar, né, e bem como proteger a produção dessa iguaria que é o presunto de Parma, né? Então, em 1967, esses produtores fizeram uma regulamentação dessa produção, que vai desde da matéria-prima, que são os suínos, qual é a região que vai ser criada esses suínos, qual o tipo de alimentação,
o tipo de criação que é dada, bem como o tempo e peso desse animal para o abate, enfim, as raças, tudo isso é bem estabelecido pelo consórcio do Prosciutto di Parma. Entendi. Certo. E a gente fala a respeito de Parma, porque o presunto ele é de Parma. Por que ele não pode ser um presunto de outro lugar? Aqui a gente tem, eu cheguei até a brincar outro dia no meu Instagram normal a respeito de Piracicaba, que é uma coisa que não existe, mas existe a pamonha de Piracicaba. Por que é um presunto de Parma? Bom, na União Europeia, em 1997, o presunto de Parma, né, ele recebeu a chancela do DOP, ou seja, que é a denominação de origem protegida. Essa denominação é o mesmo que tem para o champanhe, né, o espumante francês, e alguns vinhos, o Brunello di Montalcino, que é também regional e geográfico. Então, essa regulamentação serve para toda a União Europeia e para o mundo, né? Então, são especificações. No caso do presunto, vai da criação, né, nessa região de Parma, uma região geográfica definida, bem como também a questão da raça dos animais, peso, criação e alimentação, tempo de abate, e quais são os produtores, que hoje são 180 produtores do pernil. Entendi. E aí tem alguma coisa especial com Parma, para que Parma seja a única a conseguir produzir esse tipo de produto, de iguaria? Tal qual o vinho tem o terroir, né? O vinho tem o terroir. Parma tem a questão do ambiente, né, geográfico, a altura, o ar que vem do mar, enfim. A especificação geográfica também favorece a umidade e temperatura adequada pelo tempo de produção e maturação dessas peças. Então, cria essa característica, né? Então, eu que ainda conheço um pouco de Parma, a gente ainda fala a respeito tanto das colinas que existem lá, quanto os ventos que vêm de Languirano, o perfume que traz do mar, que passa pelas castanhas, etc., que acabou influenciando também, né? Exatamente. Diz. Assim, agora a gente já está entrando um pouquinho na questão da produção, né? Porque as cantinas, onde tem a maturação dessas peças, né? Do presunto de Parma, são salões enormes, né? Hoje a escala de produção e a demanda para esse presunto de Parma, ele é gigantesco, né? Então as produções são grandes, e esses grandes salões são abertos, são janelas abertas de ambos os lados, da onde vem essa corrente de ar, que recebe essa ventilação natural, né? Que leva esse tempo aí de maturação, que é entre 7 meses até 3 anos, né, de maturação. O Fábio Acerbi pergunta aqui, é uma pergunta também que muita gente faz. Qual a diferença entre o presunto de Parma e o Ramon espanhol? E aí a gente pode até trazer outros tipos de presunto para também já aproveitar e fazer o gancho. Qual a diferença de um presunto de Parma, o Ramon espanhol, o ibérico, pata negra, a Mora romagnola, que também faz parte da nossa região,
ou mesmo San Daniele. Qual a diferença aí entre... Também tem um português, que eu também não lembro o nome agora. É o porco preto. Porco preto. Bom, a questão do Ramon, que também é uma iguaria muito bem conhecido. O Ramon espanhol também é um produto milenar, né? A diferença é a salga, a raça do porco, que é uma só, é o porco preto, né, ou pataneira, a alimentação e a criação desses animais também, né, porque o animal ele é criado solto, né, ele chafurda para comer a castanha, que é a belota, isso no caso do pata negra, né? E ele é uma criação solta, né? Todo Ramon espanhol tem essa característica de ser um porco ibérico, é um porco com um tronco bem mais esbelto do que o que é utilizado na Itália, no caso de Parma, né? Então, são essas características. A questão do tempo de salga, né? A salga no presunto de Parma, ele recebe uma célula de sal que fica sal molhado, né, na peça. Esse sal permanece por aproximadamente 20 a 22 dias numa câmara fria, né? Já o Ramon, ele recebe a salga em container, né? É bem mais, o uso de sal é bem maior, e é cerca de uma semana, mas também a quantidade de sal é bem grande, né? E também a questão de conservantes ou não conservantes, depende do produtor de Ramon, tá? Então... Vou aproveitar que você deu 2 ganchos para a pergunta. Os porcos utilizados no presunto de Parma, eles são diferentes dos utilizados em outros porcos, porque você falou dos porcos ibéricos e dos porcos italianos. Para o presunto de Parma é um tipo de porco específico? E aí, são raças também europeias. São raças europeias. O Lard White, o Landrace e o Duroc, que são essas 3 raças que predominam e que são regulamentadas pelo consórcio de Parma. E já o ibérico, né, que é um porco bem mais esbelto e menor, ele não atinge a pesagem que tem no caso do presunto de Parma. O abate é com aproximadamente 160 quilos o peso do animal. Entendi. Então é um porco robusto. Robusto. E Sidney, a maturação que você disse, falou a respeito da salga, tudo, mas por que existem produtos que têm maturação, outros produtos que não têm maturação? Qual a diferença de uma maturação para outra? Qual a diferença dele, não sei se é na textura, no paladar, aonde qual é a influência da maturação em cima do presunto de Parma? Tá, o presunto de Parma, seguindo a regulamentação do consórcio, ele tem o tempo mínimo de maturação, que são 13 meses, tá, para se tornar um presunto considerado presunto de Parma. Para receber a coroa, né, do consórcio. Então, é a partir de 13 meses de maturação. Então, dentro do processo industrial, ele tem a seleção da peça, as aparas da gordura, né, para formar a coxa de frango, que eles chamam, ou seja, o formato com osso desse presunto é um formato como se fosse uma coxa de frango no tempo que vai enxugando as peças, né, com a célula de sal.
Nesse período de 20 dias, aproximadamente, que fica na câmara fria com a célula de sal, ele é feito enfim, eles rodam essa peça na câmara fria por diversas vezes durante esse período pré-maturação. Ainda a peça está na horizontal, ele não está na vertical, como ele vai ficar na câmara de maturação. Depois desse período de 19 dias, a peça volta para a produção, é lavada, é retirado esse sal, ela recebe a chunhatura, que é uma proteção da parte magra, né, ou da carne que é exposta, e então recebe ali uma pasta que é composta de gordura de porco, farinha de arroz e especiarias, que geralmente são pimentas, né, pimentas em pó, né, que é pimenta do reino, pimenta vermelha, pimenta branca, enfim. É o único tempero que o caso do pernil, né, recebe. Além do sal, só essa chunhatura aí. E como é que a gente consegue identificar se um presunto é de Parma ou não? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu sei, para responder também a pergunta que tinham feito, de comparação entre um presunto ibérico e um presunto de Parma, tem a questão do osso não osso. Mas como é que a gente consegue identificar se o presunto é de Parma? Pela marca feita pelo consórcio, né, que é a coroa de 5 pontas, né? Essa coroa é o timbre marcado a fogo na coxa, bem como também tem as outras identificações, né? A peça, ela recebe como se fosse uma moeda, mas uma marca que vem desde o abate do porco, vem nessa coxa, que vai ser rastreada, né, pelo lote, né? Ali o consórcio consegue identificar qual foi a cantina a granja que criou esse porco, qual foi esse lote, o que ele se alimentou predominantemente, né? Porque tem essa questão fitossanitária, né? Que não só o consórcio estabelece esse tipo de qualidade na criação, bem como também o equivalente ao Ministério da Agricultura, né, italiano. Dorisotto está perguntando aqui se tem alguma particularidade no sabor que só o Parma tem. Sim, a única predominância, né, na qualidade é que o presunto de Parma ele é rosado, né, uma cor bem viva, ele é doce, né, apesar de receber uma salga, mas o que predomina, ele é doce, ele é muito tenro, né, macio, e a suculência também, enfim, é excelente, né, uma explosão de sabores quando você degusta esse presunto. O Sérgio Sgroia está perguntando se existe também para o presunto de Parma o certificado DOP e IGT. Sim, é o DOP, né? A denominação de origem protegida começou em 1997, reconhecida pela União Europeia. Então, ele é um DOP, né? Porque o consórcio começou esse trabalho em 1967, né? E foi documentando e foi levado em consideração todo esse serviço aí dos produtores do presunto de Parma. Guaraciaba, tudo bem? Pergunta da diferença entre os sabores entre o Pata Negra e o Parma. Tem diferença em textura,
A questão do sal também, né, dependendo do produtor de Ramon, né, o Pataneira, ele é um produto tão excelente quanto o presunto de Parma, mas são diferentes texturas, né? O Pataneira, ele não é tão macio, tão úmido quanto o presunto de Parma. O Júlio pergunta, qual o melhor vinho para se beber quando se degusta um presunto de Parma? Bom, aí sendo um produto de Parma, o vinho é sempre o frisante, né? O da região é o Lambrusco, enfim, um bom Lambrusco. Não, Lambrusco pode cair bem, mas a gente pode falar a respeito também de outros tipos de vinho. Sidney, a gente vê aí muitos lugares que não sabem fatiar presunto de Parma. Sim. Fala um pouquinho para a gente como é que deve ser esse manuseio, como é que é a forma mais adequada para poder estar conservando o presunto. Diz um pouco para a gente poder... a Adriana está dizendo que ela sugere o gutúrnio para poder... Tem gente dizendo que está salivando aqui também. Mas responde para a gente. Sugere o que, Adriana? Gutúrnio, como vinho. Ótimo. É um vinho de produção também nossa, em Piacenza. Sim. A questão do manuseio, né? É uma peça bem delicada, né? O presunto de Parma, ele deve ser mantido em refrigeração. A diferença do Ramon é esse, o Ramon ele pode ser exposto fora da refrigeração. Se vê em ponto de venda o Ramon pendurado para chamar atenção. Em Parma você vê também o presunto de Parma pendurado, mas ele vai estar selado, né, e com osso. O presunto de Parma que vem para o Brasil, ele já vem desossado, né, ele já vem como uma parte de charcutaria pronta para ser feito a fatia dele feita em máquina, né? A questão de fatiar à mão algumas peças com maior maturação, né? Você pode fatiar à mão com a base, né? Você tem que ter uma base fixadora que é chamada morsa e a faca adequada também, né? A faca que corta o presunto é aquela faca de fiambre. É uma faca sem ponta, fio longo e liso. Alguma particularidade aí em relação a como cortar? É melhor cortar a faca? É melhor cortar na fatiadora? Dá para cortar das duas formas? Dá para cortar das duas formas. Vou falar, mas não devia falar desse jeito. É melhor já cortar aquele estocão ou é melhor deixar aquela fatiazinha bem fininha? O ideal é sempre fino, né? Na máquina de fatiar, o resultado é bem melhor, né, para uma degustação. Principalmente quem vai iniciar, quem não conhece o presunto de Parma, eu recomendo as fatias feitas em máquina, porque ele vai sair ali num padrão muito bom, e que é uma fatia quase translúcida, né, e que vai dar toda a complexidade dos sabores, né, que você vai encontrar ali do presunto de Parma. O Manuel está dizendo que tem que ser transparente. Sim, transparente, quase transparente. Você colocar contra a luz, você vai enxergar ali o outro lado. Esse é o ideal quando você vai fatiar a máquina. Geralmente são peças com menor maturação, né, a partir do 13º mês, até 18 meses. Então, a partir de 18 meses, são peças com sabores mais complexos,
ela é um pouco mais elaborada, né? É uma peça um pouco mais firme, aí que dá para fazer o corte à mão, que é Aham. algo tradicionalíssimo também na Itália, né? É importante que a peça esteja firme para poder ter consistência Sim, para efetuar o corte. Eu vou exato. aproveitar, vou aumentar aqui um pouco o celular, mas só para as pessoas poderem ver como é que é a morsa, Tá. ok? Esse é o modelo da morsa. E aqui a gente tem Sidney aí fazendo corte. Ah, olha. Ela tá aqui, a morsa. Bom, a gente teve algumas perguntas que vieram. Deixa eu pegar, não sei se eu vou conseguir ler todas na ordem. Tá bom. Mas a Bruna pergunta qual a relação ao tempo de maturação? Com relação ao tempo de maturação, qual o melhor? Muda o sabor? Muda, geralmente muda o sabor. As peças que são selecionadas para maior tempo de maturação são as que têm maior capa de gordura e maior peso também, né? Então, o peso que é selecionado de cada tipo de fabricante tem que seguir a regulamentação do consórcio. Então, se você pega uma peça menor, com uma capa de gordura também não tão adequada, ela vai chegar num processo longo de maturação seca, e não é o ideal. Então, as peças mais robustas, com uma capa de gordura maior, são as que são destinadas a maior tempo de maturação, que vai até... tem alguns fabricantes que chegam a 4 anos de maturação, 5 anos. Se bem que na Itália não estraga, né? O presunto não tem prazo. Sidney, a Maurícia diz aqui que o prosciutto de Parma com piadina não tem nada melhor. O Zoli Verdade. coloca, precisamos trazer o verdadeiro presunto de Parma. E é lógico, você, Sidney, para cortar para nós aqui em Mojimirim. E lá em Pira. Fico à disposição, Zoli. Será uma satisfação. A Paula coloca, poderia esclarecer as principais diferenças entre o prosciutto de Parma e o culatello di Zibello? Bom, as características que são matérias-primas do mesmo corte do suíno. A parte do lombo, né, digamos, o lombo, ou a parte com maior parte de carne do pernil, ele é destinado para o culatello, que aí já é uma outra parte da charcutaria. Outro enfim. produto. Sim, é um outro produto excelente. Também uma iguaria, però. O culatello é conhecido como o rei dos salames, né? Assim como o parmigiano reggiano, que também é nosso. Que ele, aliás, tem uma certa relação, né? O parmigiano reggiano e o prosciutto di Parma. A relação na alimentação do suíno. O suíno se alimenta do leite. O soro do leite que é feito o queijo parmigiano reggiano. Então, o mosto que alimenta esse suíno, ele é composto do soro, das frutas e alguns cereais, né, de época, enfim. Entendi. O Sérgio pergunta, o aceto balsamico de Modena acompanha um prosciutto ou altera muito o sabor? Não, porque assim, a questão de utilizar em um prato depende muito do que se acompanha, né? Geralmente quando vai uma mussarela fresca também fica muito bom. Porque é bem pouquinho, né? O aceto de Modena é uma gotinha, o bom aceto. Quem pergunta é a Tomás.
O prosciutto de Parma legítimo é só de Parma mesmo? Há outro na Itália de igual qualidade? Cada presunto tem uma certa particularidade. Tem o San Daniele, que também tem um consórcio que regulamenta, também é DOP, mas são outros animais, outras. O de Parma é só de Parma. Tanto é que é o presunto mais, digamos, é considerado o rei da charcutaria. Uhum. Né? Não à toa, é o mais copiado no mundo, tal qual o Parmigiano Reggiano, que é o queijo, que é o que a gente conhece aqui como parmesão. Né? Então, são produtos completamente diferentes. Exato, são outras coisas totalmente diferentes, como a gente tem, assim, no mercado nacional, hoje tem o tipo Parma, né? São produtos completamente diferentes, é um produto industrializado, com uma salga e maturação acelerada, enfim. Dizem que, isso daí eu não cheguei a procurar para ver se é verdade, de que chegaram a mudar o nome de uma cidade na China para poder fazer o presunto de Parma com chinês com o nome Parma. Só para a gente falar a respeito de cópia. Isso não é lenda urbana, não, é verdade. É verdade. E aí depois a gente tem todos esses daí que colocam tipo isso, tipo aquilo outro. Uma coisa é você comprar aquilo que é original, outra coisa é você comprar o tipo. Eu ia falar. Exato. O que acontece é que, assim, por exemplo, a maior demanda de exportação dos produtores do presunto de Parma é a Ásia, por incrível que pareça. Né? A segunda maior demanda é Estados Unidos e aí o resto do mundo. O Fábio Acerbi diz: em São Paulo, onde conseguimos uma peça de presunto e equipamentos? Morsa, por exemplo. Isso a gente ia deixar para o final. Mas... a gente responde depois, mas assim, encontra, tá? Tem pontos de venda que você consegue tanto a peça, algumas lojas bem específicas vendem tanto a morsa como o presunto, enfim. O Dudu, pelo que parece aqui, ele é de Mojimirim. Tem aqui em Mojimirim, no Empório Santa Teresa. E o Dorisotto está dizendo que, está respondendo para o Zoli, que antes de ir em Mojimirim tem que ir em Piracicaba. Bom, estamos à disposição. O Júlio, como foi dito que esse tipo de presunto possui mais de 1000 anos, por acaso ele fazia parte da alimentação do antigo Império Romano? Sim. Esse tipo de produção era o que acompanhava as tropas, né? Então, na época, a conservação desse tipo de alimento era o sal, né? Porque o sal protege de proliferação de bactérias e também conserva a longo prazo esse tipo de alimento, sem perder características nutricionais. O Manuel está perguntando se existem máquinas específicas para cortar o presunto ou se qualquer uma corta. Assim, as fatiadoras que nós temos no Brasil, elas são de um modo genéricas, né? Ela corta frios em geral. Na Itália é levado a sério, então o corte é diferenciado, né? Então, na Itália, aqui no Brasil, poucos lugares têm a fatiadora exclusiva para presunto de Parma. Tem uma pergunta aqui da Guaramic, que eu estou achando que é Guaraciaba ou Rocco, que eles estão dando uma sugestão de que para o presunto de Parma mais curado, que tem sabor mais intenso, é necessário um vinho não lambrusco, mas sim um vinho mais intenso, mais encorpado.
o Rocco entende bem de vinho. Se for ele mesmo que está falando, ele inclusive tem ele é proprietário de uma vinícola. Então... Bom, essa briga, enfim, eu confio na opinião dele, porque eu não sou especialista em vinho, mas gosto muito de beber. Mas, assim, eu sugeri um bom Lambrusco, mas pelo fato de ser da região de Parma, mas vai bem um vinho rosé, enfim, depende do que é o acompanhamento, né? Então, esse prato, geralmente, ele é feito a frio, né? O bom presunto de Parma não é aquele que você leva para cocção, né? Presunto com menor maturação, talvez. Vamos aproveitar que você está falando aí já de acompanhamento. Você tem alguma dica para a gente de como é que a gente pode consumir melhor o presunto de Parma? Já tenho até umas fotinhos aqui para poder passar para o povo ver também. Tá. Fala aí, conta aí pra gente. O que você aconselha? Os clássicos com melão, né, acompanhado com o melão e as fatias do presunto de Parma. Tem um outro clássico também que é com figo, a fiore di fico, que é feito um corte com flor de figo, faz a flor do figo, coloca a fatia do presunto de Parma e um pouquinho da mussarela de búfala. Essa é a fiore di fico. Exato. E também o aspargo, né, que já é um prato feito na cocção, né, na parte de cocção, já não é um prato frio. Esse aspargo ele é salteado na manteiga e aí depois dele pronto é colocado a fatia do presunto de Parma. Acompanhado, é bom ali. Sim, nhoco frito com provavelmente aqui é um omelete com presunto de Parma. Bom, mas quem quiser procurar mais, tem receitas com presunto de Parma, tem de monte. Exato. Depois a gente pode até de procurar também colocar alguma receita ou outra lá no blog do Círculo, depois a gente compartilha. Claro, eu tenho algumas receitas, eu posso estar passando também isso aí, com certeza. Tá, joia. Vamos lá, que mais? Vamos lá para a pergunta que a gente tinha lá atrás. Aonde as pessoas podem encontrar um presunto de Parma de qualidade? Você indica algum lugar, ou alguns lugares, e marca? Tá. A marca que eu trabalho, né, aqui no Brasil é a Grete Falzani. Se escreve Grece, aí tem o I comercial e Falzani. É uma marca que já vem desde 1953. É uma fábrica de excelência, né? Então são produtos top. As maturações que nós temos 2 rótulos aqui no Brasil, que é de 18 meses, que é o clássico, e o Black Label, que é com uma maturação de 24 meses. Pontos de venda? Bom, tenho no Italy, tenho a padaria Bela Paulista, na região perto da Paulista, e também Galeria dos Pães. Esses dois são fatiados, né? Isso. No Italy, se quiser comprar a peça, eles vendem a peça. Principalmente fim de ano agora, tem muita demanda para a peça. Vamos aproveitar aí, vamos dar uma espetadinha em você. Vamos fazer uma proposta aí para quem for associado do Círculo e quiser fazer uma compra direta, também poder comprar o presunto de Parma direto aí do fornecedor?
Claro, com certeza. A gente disponibiliza o link aí e fica à disposição aí para conhecer a marca, talvez até uma degustação para a empresa, né? Compra corporativa geralmente quer fazer uma degustação, conhecer, a gente permanece à Eu sei, disposição. eu sei que os presuntos de vocês estão aí nos restaurantes super top de São Paulo e de Brasília. Exato. Então aí está a chance São de poder Paulo, conseguir chegar em outros Brasília, lugares também. dentro em breve também no Rio de Janeiro, quem sabe, né? Um Opa! pouquinho. A gente está tendo um replanejamento de acordo com essa pandemia e isso mudou muita coisa, mas todo restaurante de excelência da cozinha italiana, da alta cozinha, né, da alta gastronomia, conhece a nossa marca e a grande maioria fez parceria conosco. Estão pedindo para escrever o nome da marca. Vamos aqui. Você tem como passar, Edu? Escrever? Eu vou escrever. Vai falando aí porque eu tenho, como é que chama? O teclado pequeno aqui. Entendi. Bom, enfim, os pontos de venda, né, as padarias que eu citei, que é a Bela Paulista e a Galeria dos Pães, eles vendem esses produtos fatiados na máquina, né? Como eu disse, o ideal para uma primeira degustação, bem como também o Italy, se quiser fatiar, eles também vendem fatiado. O Italy não vende só a peça. A peça são coisas que geralmente são compras de fim de ano, não é algo corriqueiro, né? É um investimento que é feito geralmente para festas corporativas, enfim. É isso. Se de repente alguma pessoa não tem como fazer uma compra para a família pela quantidade, também pode estar recomendando para padarias, empórios da própria cidade e depois consumir lá deles, não é isso? Exato, exato. Você dá uma força, não dá? Com certeza. Opa, o Dudu tá dizendo que eles mesmos fatiam. Isso daí tá ótimo. Ótimo. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar, mas queria agradecer. A gente tinha falado aí de uns 40 minutos, a gente deu uma passadinha aí um pouco, mas a gente está dentro do prazo. Tá bom. Não, eu queria agradecer a oportunidade, você, do pessoal do Círculo Emília-Romanha. A gente tem que divulgar, né, a cultura gastronômica, o que é de excelência, né, para a população, né, para todo mundo conhecer esse tipo ter esse tipo de conhecimento gastronômico, né. A cultura italiana, ela é tão presente, né, no nosso dia a dia, a parte gastronômica, o que é de excelência precisa ser conhecido. É isso. Tá certo. Agradecer. Eu agradeço você também. Eu vou colocar aqui para quem quiser saber como contatar para ter informação a respeito do presunto, quiser fazer alguma pergunta para o Sidney, ou mesmo quiser fazer algum pedido de presunto, para que contate o Círculo. Vou colocar o e-mail do Círculo aqui. Ao mesmo tempo, queria te agradecer, Sidney. Quero agradecer a diretoria do Círculo, agradecer a Adriana, a Maurícia, a Analisa, a Paula, o Júlio, que estiveram aqui com a gente também durante todo esse tempo, e pelo apoio também para a gente poder começar a fazer esse tipo de iniciativa e falar um pouco mais a respeito dos produtos, falar a respeito de produtos alimentícios e falar um pouco de cultura, falar um pouco a respeito de diversos assuntos. Em breve, lembrando que nós tivemos um trabalho que foi feito com a Casa Artusi no ano passado, e desse trabalho, que foi uma coleta de receitas
que foram feitas aqui no Brasil, na Argentina, foi feito um livro. E esse livro está para ser publicado online agora. E aí a gente provavelmente, conversando com o pessoal da Casa Artusi, de fazer uma live com eles. Tá, joia? Legal. Obrigado aí para todos. Tá. Valeu. Eu que agradeço. E aqui no e-mail do Círculo. Um abraço. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Obrigado aí para todos. Tchau, tchau.